Eu não gosto do trabalho do Dorival Júnior, mas a vitória foi importante nesse momento. Vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente. Caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Para ter um time de verdade, mais competitivo, está muito longe. Vai ter que ser aquela coisa de chegar na Copa do Mundo pelo jeito e ver se acerta durante a Copa. Às vezes acontece, né? Sim. É a virada de chave que a seleção precisava? Acho que sim, acho que é a virada de chave que a gente precisava. Eu acho que o trabalho do Dorival não é bom. Quando a Colômbia quis jogar, a Colômbia chegou várias vezes ali. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira venceu a Colômbia por 2-1 e deu um salto para a segunda colocação das eliminatórias. Rafinha e Vinícius Júnior foram os autores dos gols da vitória brasileira e logo depois da partida eles falaram o seguinte: O Bruno Guimarães derrubou o Tafarel, foi uma sensação generalizada de alívio. Dá para descrever dessa forma? Sem dúvida, acho que a gente estava precisando muito dessa vitória. Não só a gente como jogador, o nosso staff, o pessoal que está dia a dia comigo, como eu falei, com a gente, né, como eu falei na entrevista recentemente, e também para o torcedor. Acho que tá todo mundo precisando dessa vitória para nos dar confiança pro que resta de competição. A gente viu que foi um jogo muito intenso o tempo todo ali da seleção brasileira, né, tentando impor esse ritmo de jogo. Para vocês, foi também, uma certa forma, uma devolução daquele jogo lá da Copa América, que trouxe uma sequência de resultados ali para o Brasil? Acho que a gente não tem que ficar pensando muito no que aconteceu no passado. Acho que o mais importante é a gente focar no futuro, no que a gente tem pela frente. Por exemplo, esse jogo, na minha opinião, já foi. Agora a gente tem que pensar no próximo jogo, que é a Argentina, e estar bem preparado para ganhar deles lá. É a virada de chave que a seleção precisava? Acho que sim, acho que é a virada de chave que a gente precisava. Tava um pouquinho distante, né? Normalmente eu não chuto muito de fora da área, mas tinha confiança que a gente iria fazer um grande jogo hoje e que a gente precisava de um gol desse, né? De um desvio e mudar, para que possa mudar a nossa trajetória, que a gente vem jogando bem. Claro que é muito complicado quando você fica apenas 7, 10 dias aqui até conhecer os jogadores. É um pouco complicado, sempre muda muito, mas estamos no caminho certo e em breve vamos estar classificados já para a Copa do Mundo. Sobre essa vitória, o técnico Dorival Júnior falou o seguinte: Acho que, primeiro, que foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas acima de tudo por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Apesar da vitória diante um adversário importante nessas eliminatórias, Dorival Júnior não deixou de ser criticado pela mídia brasileira. Veja o que alguns comentaristas falaram sobre o desempenho do técnico e da seleção na partida. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1 lá em Brasília e ponto. Vamos falar sobre o jogo? O Brasil teve 10 minutos muito bons, né? Excelentes, gol do Rafinha de pênalti. Depois disso, a Colômbia dominou a partida. O time da Colômbia começou a tocar a bola, começou a acuar o time do Brasil, empurrar para trás, marcar pressão, forçar o erro na saída de bola. E foi assim que conseguiu o empate do Luiz Dias no final do primeiro tempo. A seleção da Colômbia, ela tem uma personalidade de time que a seleção brasileira ainda não alcançou. Ela tem um padrão de jogo que a seleção brasileira não tem. O segundo tempo foi a mesma coisa. A Colômbia dominando o jogo, tocando a bola, o Brasil perdido totalmente, mas conseguiu vencer no final da partida com aquela jogada do Vinícius Júnior, chutou, pegou no cara, entrou 2-1. Né? Muitos têm essa teoria. O importante é vencer. Eu não tenho esse pensamento, tá? Porque eu acho que importante é vencer, não leva a lugar nenhum. Você não vai ser campeão, você não vai ganhar uma Copa do Mundo com o importante é vencer. Você tem que ter padrão de jogo, você tem que ter personalidade de time e você tem que jogar bem em algum momento. Quando chega num mata-mata, você tem que ter corpo para poder passar e chegar numa final. Mas nesse momento eu até concordo. Os jogadores estão bem nos times deles. Os caras são líder das equipes que eles jogam. Rafinha está sendo um dos melhores jogadores do mundo. Joelinton e Bruno Guimarães foram campeões com o Newcastle. Enfim, os jogadores do Real Madrid. Mas eles não têm confiança com a camisa da seleção brasileira. E uma vitória, eu acho que começa a dar essa personalidade a eles, essa confiança para eles. E os jogadores pegando confiança, eles começam a formar uma personalidade de time. Porque o Dorival Júnior não consegue ou não está conseguindo criar um
padrão de jogo, criar uma personalidade de equipe. Eu não gosto do trabalho do Dorival Júnior, mas a vitória foi importante nesse momento. Eu acho que o trabalho do Dorival não é bom. Eu acho que definitivamente não é bom. O segundo tempo a gente viu várias vezes quando a Colômbia quis jogar, a Colômbia chegou várias vezes ali. Não só então, no segundo, assim, vai. A Colômbia é melhor ou a partir dos 20 dos 20 finais do primeiro. Mas assim, cara, o Brasil tem. E aí é aquilo, né? Como o Formiga falou ali, né? Você tem que ter automações, você tem que ter alguns funcionamentos conhecidos, né? Padronizados, conhecidos. E não é engessar, não é cada um na sua caixinha, não. Mas e parece que ali você fica naquela situação de que de que você fala assim, ó, eu tô te dando a liberdade de resolver. E aí talvez se o jogador pudesse falar, ele poderia, mas eu não quero dar liberdade de resolver, eu quero que você me ajude a que eu possa resolver. E hoje o Brasil não tem isso. É que de repente a liberdade de resolver tá virando a responsabilidade de resolver. Ou tá virando o famoso se vira pra resolver. O Brasil, assim, coletivamente tá bem aquém, né? Bem aquém. A Colômbia é o time mais consistente, né? Como equipe, como conjunto, já jogando mais tempo, já com um padrão mais definido. Tem bons jogadores, mas o Brasil tem mais bons jogadores do que a Colômbia. O Brasil é melhor que a Colômbia, né? Mas como o time em si não deixa a desejar. Acabou chegando à vitória realmente de uma jogada individual. Num momento até de um pouco mais de pressão nos minutos finais, jogando em casa, com algumas trocas. Mas eu acho que assim, todos os jogadores praticamente rendem abaixo daquilo que apresentam nos seus clubes e bem abaixo do que podem juntos, né, apresentar, porque coletivamente o time está muito aquém. E o Dorival me parece assim, um técnico à beira de um ataque de nervos, ali no gramado, à margem do gramado, tentativa e erro, troca jogador, tentando alguma coisa, mas não parece ter um norte, um rumo, né? O que a gente vê realmente não é um time. É quase um catado, junta os jogadores ali e vambora. Então não tem saída de bola, não tem jogada ensaiada, não tem uma jogada preparada, mas tem jogadores bons, então isso acaba pesando em alguns momentos, foi o que aconteceu hoje. Então não vejo muita saída, porque os intervalos são muito curtos, né, para treinamento, para montagem de uma equipe. E até agora a comissão técnica não parece ter um caminho, né, ter uma saída, uma estratégia para conseguir isso. É até possível, alguns técnicos conseguem, em pouco tempo, dar uma ajeitada no time. Eu acho que ele deveria definir uma espinha dorsal e tentar montar em cima daquele time. Mas é muita tentativa e erro. A cada jogo tem substituição. Agora é o João Pedro, no ataque. Já foi o Hendrick, hoje foi o João Pedro, já foi o Igor Jesus. Cada hora é um centroavante. Vamos tentando. O Rodrigo e o Vinícius, ele não mexe praticamente, né? Mas quem joga com eles? Cada hora é um. Então o jogador que entra, ele sabe, caramba, se eu não resolver aqui, não fizer um gol e tal, eu não fico. E é isso que está acontecendo. Aí o João Pedro hoje entra, não aproveita a oportunidade. Não vai demorar algum bobalhão para dizer que é um bagre, que não joga nada. É isso, e não é um ótimo jogador. Mas assim, vai levando, vai classificar para a Copa, porque é um festival de vagas, então naturalmente o Brasil vai conseguir uma das vagas, vai chegar ao Mundial mais uma vez. Agora está mais fácil do que era antes, né? Que é muita seleção disputando a Copa do Mundo. Mas para ter um time de verdade, mais competitivo, está muito longe. Vai ter que ser aquela coisa de chegar na Copa do Mundo pelo jeito e ver se acerta durante a Copa. Às vezes acontece, né? Se encaixa lá um time e vai embora. E vê o que é o torneio eliminatório, você passa a primeira fase, depois vai mata, e vê o que acontece. Mas está muito distante disso, já deu tempo de fazer algo melhor. De positivo, a seleção brasileira teve a estreia do lateral Wesley. O jogador do Flamengo entrou no segundo tempo e deixou uma boa impressão pelo que mostrou em campo. Veja o que ele falou e veja o que o Dorival Júnior falou sobre essa estreia. Estava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Muito feliz por poder ajudar de alguma maneira, como eu falei nas minhas outras entrevistas. Se eu estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente, então meus companheiros me ajudaram bastante também, passando confiança quando eu entrei. Marquinhos falando, faz teu jogo, todo mundo passando confiança, e isso é muito importante, que o grupo passe uma confiança para quem entra e, como eu falei, o nervosismo estava grande, mas ocorreu tudo bem e nada melhor que estrear com a vitória. Primeiramente, um belo gol, né, dele, merece muito, não tem nem o que falar, para mim o melhor jogador do mundo que tem, então receber um elogio dele, uma motivação dele para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível. E chega um cara novo, igual eu, em primeira convocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito, isso não tem como é que eu posso falar?
ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda, e isso motiva qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vem para a seleção, for convocada, e os jogadores de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar na confiança. Eu acho que foi muito saudável a participação do Wesley, é um garoto que está num processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível e com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador continuando com esse processo de evolução, será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima!